Amém, irmãos? Que bom que estamos aqui, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Graças a Deus. Lucas 13, do 1 ao 5. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Senhor, Pai maravilhoso e eterno, eu te dou graças, ó Deus bendito, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe na tua casa para aprendermos a tua palavra e para te exaltarmos, Senhor. E eu peço agora em nome do Senhor Jesus, me usa, Senhor, como teu instrumento para transmitir a tua palavra para os teus filhos que aqui estão, para quem vai assistir esse vídeo. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja agindo. E, ó Deus, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor cresça e seja glorificado. Pai querido, fala conosco, Espírito Santo, seja o Senhor falando. Toma toda a glória para ti, Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho então de um texto que eu nunca vejo ninguém pregar. Nunca vi ninguém pregar sobre esse assunto aqui. A não ser na internet você pode achar. Mas assim, né? Geralmente ninguém prega sobre isso aqui. Mas vamos entender um pouquinho então sobre isso aqui hoje. E antes de começarmos a mensagem de hoje, então vamos... Quem é que lavou os pés? Lembram da nossa mensagem de terça passada? Quem é que está lavando os pés toda noite? Amém, graças a Deus. Então você aprendeu a lavar os pés, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Que é pedir perdão dos pecados. Mas então, muito bem. Pegue esse costume. Lave os pés toda noite. Muito bem. E para os irmãos que não estavam aqui na terça passada, esse vídeo vai para o canal. Então você pode assistir, você vai entender do que nós estamos falando. Amém? Então vamos lá. Olha só, nós lemos aqui o seguinte. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Nós entendemos aqui o seguinte, irmãos. Chegaram certas pessoas que a Bíblia não afirma quem eram, só disse aqui, ó, chegando alguns, falaram para Jesus. Chegaram e contaram para Jesus a respeito do que tinha acontecido, provavelmente alguns dias antes deste comentário deles. Não devia de fazer muito tempo. Mas eles chegaram então e contaram para Jesus. Provavelmente eles disseram assim: Mestre, tu está sabendo do que Pilatos fez com os galileus?
E Jesus então lhes respondeu, né? Mas para você entender, então vamos saber o que Pilatos fez. Depois eu digo o que Jesus respondeu. Pilatos, irmãos, ele era vamos dizer assim, o procurador, o governador, né? E ele era um homem mau, ele não tinha boas ações. E para construir um aqueduto, que era um canal, né, para conduzir água, ele saqueou o tesouro do templo de Jerusalém, do templo dos judeus. E algumas pessoas se rebelaram, alguns judeus se rebelaram contra isso, não aceitaram, não concordaram. E aí então esses mesmos galileus, né, isso é a história que nos conta, esses mesmos galileus estavam no templo, aí foram adorar a Deus no templo, fazendo um sacrifício, né? Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, então que eles fizeram um sacrifício com cordeiro, né? Com animais. E Pilatos então mandou que os seus soldados fossem até o templo e matasse esses galileus. Matasse esses galileus, e então o sangue dos galileus se misturou ao sangue do sacrifício. O sangue desses homens, desses galileus. Galileia é um lugar, né, de Israel. Então esses galileus tinham saído do norte de Israel, da Galileia, indo para o sul, na Judéia, fazer essa oferenda, adorar a Deus no templo. E quando eles estavam lá, então, adorando ao Senhor, fazendo o sacrifício, Pilatos mandou esses soldados e eles mataram esses galileus. E aí esse povo que chegou para falar para Jesus, então, chegaram assim contando como se Jesus não soubesse, né? Mas Jesus sabia, era um fato que tinha acontecido ali naqueles dias. Então Jesus sabia. Mas uma coisa aqui que Jesus fez nos chama muito a atenção, irmãos, porque Jesus podia muito bem ter começado a falar mal aqui a respeito de Pilatos. Como hoje muitas vezes a gente faz. Chega alguém, faz um comentário a respeito do presidente, do governador, sei lá, de alguma autoridade. E aí a pessoa, mas também, por que botaram esse fulano lá? Por que votaram? Por que elegeram? Jesus podia ter levado a conversa para esse lado. Ele podia ter dito, mas também quem era Pilatos, né? Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele mudou o assunto da conversa para o lado espiritual. Então aqui nós aprendemos já isso aqui de início, ó, que nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus em tudo. E Jesus não falou mal de Pilatos, mesmo Pilatos tendo matado aqueles homens que estavam no templo adorando a Deus. É a mesma coisa que nós aqui, ó, nós estamos agora aqui em um culto para o Senhor. Se chega alguém e mata todos nós aqui, foi o mesmo que aconteceu com esses homens galileus. Então eles estavam adorando, provavelmente fazendo seu sacrifício, levantando as mãos, adorando o Senhor, e foram mortos, e o sangue que foi derramado deles, então, se misturou ao sangue do sacrifício. Que isso para o povo judeu era um sacrilégio, era uma coisa muito séria. E é séria, né? Mas Jesus não falou mal deles. Jesus mudou o assunto, ou seja, no mesmo assunto ele mudou a direção da conversa. E daí aqui vou primeiro te explicar então sobre o outro caso aqui, e daí te falo por que Jesus fez isso. Aí no versículo 4, Jesus falou outro fato que tinha acontecido e que eles não tinham comentado, aquelas pessoas não tinham comentado. Aí Jesus disse assim, ó: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados
que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. Então aquele povo foi contar, aquelas pessoas foram contar para Jesus o que Pilatos tinha feito, e Jesus trouxe um outro assunto dizendo assim: tá, mas vocês acham que aqueles 18 que morreram porque a torre desabou era um outro fato que tinha acontecido ali? O que era isso? Tinha uma torre, chamada Torre de Siloé, que era próximo ao tanque de Siloé. Lembram daquele texto que Jesus mandou o cego de nascença se lavar no tanque de Siloé e ele ficou curado? Na mesma localidade, no mesmo lugar, era o tanque e tinha aquela torre próxima, né? Então, veja só, Jesus disse assim: mas vocês não lembram daquela torre que caiu em cima dos 18 homens que estavam trabalhando nela? Então, tinha 18 pessoas, 18 homens trabalhando na construção de uma torre. A torre já era antiga, vamos dizer assim, que eles estavam meio que reformando aquela torre, pelo que a gente pode entender que a história nos conta. E a torre desabou e matou 18 pessoas. Matou 18 homens com a queda, porque caiu em cima daqueles homens. E aí então Jesus disse: mas vocês acham que então esses homens eram mais culpados do que vocês que estão vivos? Então aqui nós começamos a observar a mudança de direção que Jesus fez nessa conversa. Jesus não começou a falar mal de Pilatos, Jesus não começou a falar mal de quem tinha construído a torre e agora tinha caído. Né? A torre de Siloé. Eu falei torre, eu falei ponte, irmãos, antes. Torre mesmo? Eu pensei que eu tinha falado bobagem aqui. Falei torre, é torre mesmo, tá? Então assim, ó, Jesus não falou mal. Mas Jesus fez com que eles percebessem um outro lado da conversa. Um lado espiritual. Porque o povo judeu, né, o povo daquela época, e não só daquela época, mas hoje também, tem ainda essa noção, o povo tem esse conhecimento, essa noção de atribuir sofrimento individual ao pecado individual. O que é isso? Ah, aconteceu tal fato, tal coisa com aquela pessoa, porque ele merecia, ela merecia, era muito pecador, tinha muito pecado, Deus pesou a mão. Mas será que é isso mesmo que acontece, irmãos? O povo judeu aqui estava interpretando dessa maneira, que aqueles galileus que Pilatos matou, né, mandou os soldados matarem, e o sangue se misturou ao sangue do sacrifício no templo, eles eram mais culpados de que quem estava vivo. Então eles morreram porque mereciam. Ah, mereciam, eram muito pecadores. Então atribuíam o sofrimento para os pecadores. Entendido isso? E daí Jesus falou também: ou vocês acham que aqueles 18 que a torre caiu em cima eram mais pecadores também? Aí Jesus começou a explicar. Ele não está falando aqui, a palavra de Deus não está nos falando de uma teoria de retribuição. Fez o mal, vai receber o mal. Nós sabemos, lá em Gálatas 6, fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Isso é certo. Mas aqui Jesus levou a conversa para o outro lado, fazendo com que eles entendessem que todos diante de Deus têm a mesma responsabilidade. Como assim, pastora? Jesus disse assim, ó: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí, aqui, ó, não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Jesus estava afirmando aqui? Que ninguém é inocente. Ninguém é inocente diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Não existe a pessoa boa, a pessoa má. Ai, pastora, como não? Existe sim, claro que existe. Aquela pessoa que só faz a maldade vai colher aquilo que ela plantou. Mas diante de Deus,
Não é assim que funciona. Diante de Deus, todos nós somos pecadores, importando se nós nos achamos bonzinhos ou não. Estão entendendo isso, irmãos? Nós não somos bonzinhos. Diante de Deus não existe isso. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós devemos para Deus. Por quê? Porque somos pecadores. Temos a semente do pecado de Adão em nós. Então nós somos pecadores. Pastora, mas depois que eu já me converti a Jesus, eu deixei de ser pecador? Não, você continua sendo um pecador, só que um pecador remido. Um pecador que já aceitou a justificação pelo sacrifício de Jesus. Então você continua sendo pecador, mas um pecador perdoado. Amém? Entendido isso? Mas pecadores todos nós somos. E Jesus afirmou aqui. Então aquela pergunta que às vezes a maioria das pessoas fazem. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Foi isso que Jesus quis explicar aqui. Você já pensou assim? Por que coisa ruim acontece com gente boa? Às vezes a gente pensa, né? Mas por quê? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Deus permite que as crianças sofram? Por que Deus permite que criança morra de fome? Por que Deus permite? A gente se pergunta. Mas isso aqui que Jesus respondeu nos esclarece tudo. Por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Porque na realidade ninguém é bom a não ser Deus. Entendido isso? Amém? Então não existe pessoa boa, corretamente, 100% diante do Senhor. Não. Hoje nós somos remidos, somos salvos pelo sacrifício de Jesus, mas não porque nós merecemos. O que eu falo para vocês sempre que nós merecemos? O inferno. Nós merecemos o inferno. Então, diante de Deus, nós temos uma dívida. E essa dívida é o pecado. Nós somos pecadores. E Jesus disse aqui então, que aqueles que morreram tanto lá nos sacrifícios quanto na queda da torre, eles não eram mais culpados do que eles que estavam conversando com Jesus. Que eles ali, se eles não se arrependessem, eles também iriam perecer. Entendido isso, irmãos? Então aqui nós entendemos o seguinte, não existe pessoa boa, por que acontece coisa ruim com pessoa boa? Mas diante de Deus não tem isso, todos somos pecadores. Quero que você entenda bem isso. Todos nós somos pecadores. Mas por que então, pastor, as crianças ainda não pecaram, um bebezinho ainda não pecou? Só que veja só, irmãos, diante de Deus, toda a raça humana, desde Adão, é pecadora. Então um bebezinho é um ser humano? Ainda não pecou, mas é um pecador. E quantas são as vezes que Deus permite certas coisas que aconteçam para evitar uma coisa pior lá na frente? Quantas são as vezes, é uma coisa que a gente não quer, nunca deseja isso para ninguém, mas quantas são as vezes que Deus recolhe um bebezinho sabendo que aquela criança ia sofrer demais? Por algum motivo ou outro, Deus recolheu, está salvo. Foi melhor do que ficar sofrendo. Então os propósitos de Deus a gente não entende, mas isso de dizer coisas ruins acontecem com pessoas boas, não é verdade. Coisas ruins acontecem porque todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Então se você já pensou isso, mude teu pensamento hoje. Não é que Deus permita ou queira que aconteça coisas erradas. Deus não fica feliz com isso. Mas as coisas ruins, as coisas erradas acontecem porque nós somos pecadores. Porque nós merecemos essas coisas. Porque nós demos espaço para Satanás agir na nossa vida. Então, coisas ruins acontecem. Porque nós somos pecadores. Mas é tão difícil às vezes para a pessoa entender isso. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em João capítulo 9.
João 9. Diz assim, ó. É aquele texto que eu já citei ali, a cura do cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Estão vendo como às vezes a gente não entende os propósitos do Senhor? Aqui os discípulos viram um homem cego, ele era cego, ele nasceu cego, cego de nascença. E aí os discípulos, com esse pensamento de retribuição da maldade pelo tamanho do pecado, fizeram a pergunta para Jesus: quem é que pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nenhum deles. Mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado nessa vida. Então acontecem certas coisas que é para a glória de Deus. Este cego foi curado. Quem é que foi glorificado? Deus, o Senhor Jesus. Então foi para a glória de Deus. E as pessoas aqui, justamente como os judeus dessa época aqui, achavam que toda coisa ruim que acontecia era por causa que o pecado era muito grande. E aí Jesus fala lá, onde nós lemos em Lucas 13, se não se arrependerdes todos de igual modo perecereis. O que Jesus quis dizer com isso? Ele disse o seguinte: olha, vocês estão achando que eles eram mais pecadores do que vocês que ficaram vivos? Vocês estão enganados. Porque se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer, igual que eles pereceram. Mas Jesus, como eu falei, mudou o assunto, mudou a direção da conversa, trazendo para o lado espiritual. Jesus disse assim, ó, vocês estão dizendo que eles pereceram, eles realmente pereceram no físico, eles morreram. Mas se vocês não se converterem, não se arrependerem verdadeiramente, vocês vão também perecer. Aqui Jesus começou a falar do lado espiritual. Se não houver arrependimento, não existe salvação. Então Jesus estava dizendo, vocês estão dizendo que eles são mais pecadores? Se vocês não se arrepender, vocês vão perecer também. Ficou entendido? Então veja só, o que Jesus quis dizer com isso aqui, é que para não perecer, para nós não perecermos, porque diante de Deus todos somos iguais. É claro que aquele que já se converteu, já aceitou Jesus como Salvador, tem a proteção de Deus, né? Mas, pastora, pode acontecer coisas ruins com quem também já é cristão? Claro que pode. Aí as pessoas não entendem quando de repente alguém, um servo de Deus, uma pessoa que realmente servia a Jesus, morre em alguma catástrofe. As pessoas ficam falando, nossa, mas devia ter pecado muito. Não é o que acontece? Surgem os comentários, mas para morrer assim, devia de ter pecado, feito uma coisa muito séria, foi cobrança de Deus. Não foi. De alguma maneira todos têm que morrer, fisicamente. Mas Jesus disse, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer espiritualmente. Estão entendendo, irmãos, a relação que Jesus fez aqui entre o perecer fisicamente, que é a morte do corpo, a morte física, e o espiritual? Então Jesus estava dizendo isso aqui. Então por que às vezes, né, as pessoas falam, mas fulano morreu de acidente, morreu em um incêndio, morreu em uma queda de avião. Isso não podia acontecer se ele é cristão. Mas por que não podia acontecer? Todos de alguma maneira um dia vão morrer. Eu não sei como é que eu vou morrer. Eu espero não morrer fisicamente, né? Porque eu quero estar viva a hora que Jesus vir arrebatar a igreja. Mas se eu morrer antes, eu vou morrer fisicamente. Mas o espiritual, a morte eterna, eu não vou conhecer. Por quê? Porque eu tenho Jesus, você é a mesma coisa. Então a gente pode morrer fisicamente,
mas não perecer eternamente. É diferente. Mas pode ser por qualquer tipo de tragédia? Claro que pode. Então, tire da tua mentalidade essa ideia de que cristão tem que morrer igual um passarinho. Morre dormindo. Agora, se morrer dormindo é uma morte tranquila mesmo, né? Deitou para dormir e dorme eternamente, ou seja, partiu para a eternidade. Dorme eternamente, eu estou falando aqui, mas daí está salvo. Então, morrer como um passarinho, que geralmente as pessoas falam, é morrer em paz, com tranquilidade. Mas tem pessoas que nem percebem a maneira que morreram, irmãos. Vamos usar um exemplo aqui. O Ayrton Senna, brasileiro famoso, né, nas corridas lá de Fórmula 1. Eu acredito, não sei, assim, mas é bem possível que ele não tenha nem visto o que bateu nele. E morreu. Se ele demorou um pouco ou não, eu não me lembro direito disso, para morrer. Mas tem casos, eu citei ele porque eu me lembrei aqui de um acidente, né? Então tem casos que a pessoa morre que nem vê do que morreu. Está alguém andando na calçada, vem um carro desgovernado, passa por cima, a pessoa morre, nem vê do que foi que morreu. Então, pode acontecer isso com um cristão? Claro que pode. Aí os outros vão ficar dizendo, mas devia de estar com um pecado muito grande para morrer desse tipo. Não é verdade. Alguém tem que passar por qualquer coisa, a gente vai morrer um dia. A não ser que a pessoa adoeça, né? Está doente, sabe que aquela doença está ficando séria, então já vai se preparando para aquele momento que está perto de partir. Mas se não, vai que está num avião, como sempre passa, né, nos noticiários aí, queda de avião, caiu, matou não sei quantos. Acha que dá tempo para a pessoa se arrepender na hora? Por isso que Jesus disse, se não vos arrependerdes, todos perecereis. Por quê? Porque geralmente na hora do acontecido não dá tempo da pessoa pedir perdão. Não é assim? Lá nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Quantas pessoas morreram lá assim? Eu estava bonitinha ali, de repente, no outro segundo já estava morta. Por quê? Porque bateu o avião lá e nem viram do que morreram. Então a gente tem que perder essa mentalidade de culpa pelo que acontece com as pessoas. Porque às vezes nós estamos julgando pessoas que diante de Deus estão corretamente certas, estão salvas, e a gente está dizendo, morreu porque estava no pecado. Não é assim? E Jesus disse, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui Jesus estava chamando a atenção deles para dizer assim, você pode morrer a qualquer momento. Então se arrependa enquanto você está consciente do que você está aí na tua vida. Se arrependa, porque a morte vem num instante. Essa mensagem não é uma mensagem que enche igreja, né, irmãos? Bem pelo contrário, é uma mensagem que, eu não quero ver falar de morte, eu vou embora. Mas é a realidade. Então Jesus estava dizendo isso. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aqui nós podemos entender então isso, que existe cristãos que morrem de tragédias? Existe. Existe ímpio que morre de tragédia? Existe. Mas a diferença daí é na eternidade. Morreu um cristão ali numa tragédia. Pode nem ter percebido do que morreu. Mas tinha Jesus, vivia para Jesus, no outro segundo, depois que ele morreu, ele já estava no céu, no paraíso, desculpe. Então ele estava salvo. A diferença do outro, que não tinha Jesus, que morreu, pereceu eternamente. Então por isso que Jesus disse, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o que Jesus estava dizendo para aquele povo que foi contar essa notícia para ele, era assim, vocês parem de criticar os outros. Porque se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual eles. Muitos vão morrer no momento do arrebatamento. Então a gente tem que estar preparado, irmãos.
Seja sincero com você mesmo, não responda para mim, mas quem sabe você já pensou, fulano de tal morreu desse jeito, porque a coisa estava meio feia para o lado dele. A pessoa se acerta com Deus. É com Deus que a gente se acerta. Se eu estava em pecado no momento da minha morte, coitada de mim, né? Mas a gente não tem essa autoridade de ficar julgando os outros e dizendo assim, era um pecado muito sério, era um pecado muito grave, e por isso Deus pesou a mão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele mesmo fala isso. Então não significa que é isso. Por que todos morrem? Porque a morte é o salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte, falei ao contrário. O salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores, então todos nós vamos morrer um dia fisicamente. Mas morrer fisicamente não significa que precisa morrer espiritualmente. A morte eterna. Aquele que está morto espiritualmente, lembram daquela mensagem lá dos 3 tipos de morte? Morte física, morte espiritual e morte eterna. O que está morto espiritualmente, quando morre fisicamente, vai morrer a segunda morte. 3 tipos de morte daí para a pessoa. Aquele que está vivo espiritualmente, ou seja, aquele que já aceitou Jesus como Salvador, quando morre fisicamente, foi a única morte que ele conheceu. Por quê? Porque dali ele vai viver eternamente. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, não significa que coisas ruins acontecem com as pessoas, por quê? Porque está em pecado. É claro, eu quero que você entenda aquilo que eu falei, tem a lei da semeadura, o que plantou vai colher. Gálatas 6. Mas nós não estamos falando dessa colheita agora, nós estamos falando que coisas ruins podem acontecer tanto com gente ruim, como com gente boa. Então nós não devemos ficar julgando mais e pensando assim, foi castigo de Deus. Castigo de Deus acontece, Deus não tem prazer em castigar ninguém. Ele vai fazer juízo. Isso é verdade, vai chegar o dia que Deus vai realizar o seu juízo. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você acha que Deus tem prazer que caia um avião e que milhões de pessoas morram sem salvação? Deus não tem prazer nisso. Ou acha que Deus ficou contente e aplaudiu quando as torres gêmeas lá explodiram e muitas pessoas morreram? Deus não se alegra com isso. Mas na visão geral que se tem, principalmente no povo cristão, gente, vou dizer assim, agora eu não vou falar o povo cristão, porque cristão verdadeiro não faz isso, mas eu vou falar o povo evangélico. O povo evangélico, irmãos, é o povo mais malvado que existe na terra. Ai, pastora, como assim? Como que o povo evangélico é o povo mais malvado, irmão Agenor? Como isso? Mas sabe por quê? Porque o povo evangélico, no geral, sempre faz isso, aponta o dedo e se acha o tal. Eu não, capaz, eu estou aqui, eu estou vivo, isso não acontece comigo. O povo evangélico é o povo mais malvado da face da terra. Estou falando evangélico, crente, não cristão. Cristão não faz isso. E se faz, tem que mudar em tempo. Mas vocês entenderam o que eu falei? O evangélico no sentido de aqueles que se autodenominam cristãos, mas que na realidade não servem a Jesus. São um povo mau. Pastor, o que você está falando? É verdade, irmãos. É um povo mau porque julga, critica, condena. Graças a Deus que quem tem o poder de julgar e condenar alguém é só Deus. Imagina se um de nós tivesse o poder de condenar alguém ao inferno. Misericórdia. Tem gente por aí que já teria condenado um país inteiro. É ou não é verdade? Vocês entenderam o que eu falei? Se acha o dono da verdade, se acha o gás da Coca-Cola, a última bolacha do pacote,
o máximo. Eu sou santo. Aquele lá não, olha o jeito que morreu, está condenado ao inferno. Mas é evangélico. E Jesus não disse para nós sermos evangélicos. Jesus disse para nós sermos cristãos. Cristão não olha para o outro para condenar. Cristão não olha para o outro para julgar. Cristão diz assim, Deus tenha misericórdia dessa alma. Não é verdade? Então, nesse sentido que eu estou falando, que o povo evangélico é o povo mais malvado que tem. Porque condena, porque julga, porque se acha melhor que o outro. Não, comigo isso não acontece. Será que não acontece? A gente não sabe. Como eu falei antes, eu não sei o jeito que eu vou morrer. Você sabe o jeito que você vai morrer, irmão? É uma coisa que Deus não nos permite saber. Porque eu acho que se Deus permitisse que a gente soubesse como iríamos morrer e o momento que nós iríamos morrer, a gente morreria antes. Ficava apavorado, dava um chilique e morria antes. É? Não vi essa estatística. Mas morre todo mundo, né? Um dia todo mundo vai morrer. Então, que a nossa morte, irmãos... Aí, pastora, por que você está falando disso hoje? Não é que eu esteja falando disso hoje, é um assunto que Jesus falou, então nós temos que falar. Um dia nós vamos morrer. Né? Ninguém gosta de pensar nisso, por isso que eu disse que isso é mensagem que não chama o povo para dentro da igreja. Se fosse anunciado aqui, vou estar pregando sobre a morte. Quem é que viria? Acredito que vocês viriam, porque vocês não faltam nunca nas terças. Mas em um outro culto, vai estar sendo pregado sobre a morte. Muita gente não viria. Então não é uma mensagem que enche a igreja, mas é uma mensagem necessária. Porque nós temos que saber que um dia todos nós vamos morrer, a não ser que estejamos vivos no momento do arrebatamento. Mas um dia todo mundo vai. Então é necessário, é preciso. Mas tem gente que diz, não, eu não quero ouvir sobre esse assunto. E é preciso, irmãos. Quer ver? Vamos ler. Abra a tua Bíblia em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. O que a Bíblia nos diz aqui? Pois todos pecaram e carecem da glória de... Em algumas traduções diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão afastados. Todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos vão morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Quando você, todo final de mês, quando você termina lá o teu trabalho, né? Que você vai receber o teu salário. Você recebe o teu salário por quê? Porque você trabalhou o mês todo, chega para o patrão, ó, quero o meu pagamento. Trabalhei e mereço receber, não é assim? O salário do pecado é a morte. Nós pecamos, o que é que vamos receber? A morte. Mas essa morte agora tem diferença. Para o salvo é só um minuto aqui que acontece, seja com dor ou morrendo igual um passarinho dormindo. Não importa, no outro segundo está com Jesus na glória. Mas para quem não tem Jesus, é o começo do sofrimento. Daí é o começo do sofrimento. Então as pessoas dizem, essa vida é muito difícil, é muito sofrida. Não é, não. Sofrido vai ser para quem não tem Jesus depois que sair dessa vida. Aí sim vai ser sofrimento. Mas as pessoas esquecem de falar isso nos púlpitos das igrejas. Então tem gente que pensa que vai viver para sempre. Não precisa se preocupar com a morte. E ainda critica os que já morreram,
Por quê? Porque estava com muito pecado, por isso que morreu. E nós? Temos que olhar para dentro de nós mesmos, irmãos. Como que está a nossa vida? Falando um pouquinho da mensagem passada agora, de terça passada, que nós falamos sobre lavar os pés, né? Que suja no decorrer do caminho. Você tem limpado o teu coração para se preparar para esse momento? Todo mundo morre. Um dia todo mundo vai, seja velho, seja novo, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto. Um dia todo mundo vai. Então nós temos que ter esse entendimento. E Jesus falou, cadê? Lá em Lucas de novo. Se não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. O que tem que acontecer então para nós passarmos por esse momento vitoriosos? Nos arrepender em vida. Não existe salvação sem arrependimento, irmãos. Não existe. Salvação sem arrependimento não existe. Temos que nos arrepender. O que é arrepender? De tudo aquilo que você já fez de errado, de tudo aquilo que eu já fiz de errado. Ai, pastora, mas como assim? Todos nós. Se você negar que você já fez muita coisa errada, você já está pecando. Então nós temos que entender isso. Preciso me arrepender, preciso lavar os pés. Amém? Olha só. No versículo 3 de Lucas, voltamos lá no início da mensagem, Jesus dizendo assim. Jesus está afirmando, irmãos, é o próprio Jesus que está afirmando. Vamos ler o 2 de novo. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Então aqui Jesus afirmou que todos são pecadores. Todos. Importa se o pecado é um pouco maior ou se o pecado é um pouco menor, mas é pecador. É pecador. Então todos vão perecer fisicamente. Vai chegar o dia de todos prestarem contas a Deus. Um dia a cobrança chega pelos atos das pessoas. Vai chegar para todo mundo, vai chegar para mim, vai chegar para você. Nós vamos nos colocar diante do Pai. E para isso não tem um melhor ou um pior. Todos somos iguais. Todos vamos nos colocar diante do Pai. Todos, para prestar conta do que fizemos. Então Jesus afirmou. Olha só. Eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, meus irmãos, se fosse assim de que só morria quem não presta e os bonzinhos ficam vivos, os discípulos ainda iam estar aí. Não é verdade? E como é que os discípulos morreram? Todos com mortes trágicas, menos João que morreu de velhice. Mas todos morreram. Uns decapitados, outro queimado vivo, outro cerrado no meio. Nem o profeta Isaías foi cerrado no meio. Cerrado literalmente, né? Cerraram a sua barriga e ele estava vivo enquanto cerravam. Então alguns podiam olhar para Isaías ou para os discípulos e dizer, mas eram pecadores. Por isso morreram dessa forma. Mas o que Jesus quis dizer aqui para essas pessoas e para nós hoje é, todos um dia vão morrer. Não importa se é como um passarinho ou se é em tragédia. Mas um dia todos vão. Ninguém quer tragédia, né, irmãos? Ninguém quer, eu sei disso. Mas de alguma maneira a gente tem que morrer. Ou com uma doença, ou com um acidente, ou alguma coisa acontece. Existe caso de pessoas que deitam e dormem e já vão para a glória? Existe, que bom se for assim para todos nós. Sem sofrimento.
Mas não significa que aquele que sofreu para morrer não seja salvo. Então você não pode julgar isso. Há pessoas que sofrem muito para morrer. Tem casos e casos. Nós não vamos entrar aqui nesse assunto de pessoas perturbadas, endemoniadas, que quando morrem estão vendo vultos. Não estou entrando nesse caso. Isso acontece? Acontece. Mas eu estou falando no geral. Nós não podemos julgar pelo sofrimento. Nós não podemos fazer como os judeus, que atribuíam o sofrimento individual ao pecado individual. Agora imagine assim, o tanto que nós somos pecadores. Nós pecamos em pensamento, em gestos, em ações, em atitudes, em tudo. Por isso é importante que a gente peça perdão a Deus todos os dias. Imagine o tanto que nós pecamos. Então, se fosse retribuição pelo pecado, ninguém morreria tranquilamente, porque todos pecaram. Ficou entendido, irmãos? Por que Jesus falou isso? Que se nós não nos arrependermos, todos igualmente pereceremos? Porque se não tiver arrependimento, não tem salvação. E se não tiver salvação, aí sim é perecer. Então nós não temos o direito de dizer aquele lá pereceu por causa do pecado, porque era muito mal, ou porque está no inferno agora. Nós não podemos falar assim. Só Deus sabe. É claro que a gente, como a Bíblia mesmo nos diz, casos aqui de pessoas que morreram e foram para o inferno, aí a gente pode dizer, afirmar, não, a Bíblia está dizendo que morreram e foram para o inferno. Então foram, mas nós não podemos, isso é um julgamento que cabe a Deus. Fulano com certeza está no inferno, pelo tanto que pecou. Nós não podemos falar isso. Por quê? Porque nós também somos pecadores. E se nós julgarmos dessa forma, da mesma forma seremos julgados. Jesus falou isso. Então, olha só, esse texto aqui que quase ninguém prega sobre isso aqui. Então, para te falar o porquê que está aqui na Bíblia isso aqui. Porque Jesus estava dizendo que necessário é se arrepender, porque senão vão perecer. Importa se morrer de acidente, se morrer que nem um passarinho, não importa. Mas se não tiver arrependimento antes da morte, vai ter. Agora me faltou a palavra. Vai perecer. Amém? Entendido isso, irmãos? Você já se arrependeu? Eu acredito que sim, né? Pastora, o que é se arrepender? É você reconhecer que você sem Deus você não é nada, meu irmão. É você reconhecer que você é pecador. Você é um pecador. Eu sou uma pecadora. Então nós temos que nos arrepender, dizer, Senhor, por tudo que eu fiz, né? Eu já falei várias vezes aqui para vocês a respeito de pecado. Então confesse ao Senhor os teus erros. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não queira esconder do Senhor. O salmista disse que enquanto ele escondeu os pecados, os ossos dele se apodreciam. O que é isso? Ele sofria. Enquanto a gente esconde o nosso pecado, tenta esconder, porque Deus sabe tudo que fazemos. Enquanto a gente tenta esconder de Deus o que a gente faz de errado, nós vamos estar sofrendo. Então é muito melhor você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fiz tal coisa, mas hoje eu estou arrependido. Me perdoa em nome de Jesus. Aí você está se arrependendo para quê? Para não perecer eternamente. Mas aquele que não se arrepende, que não confessa o seu pecado, que não abandona o pecado, aquele que não mudou de vida, aquele que não se arrependeu, vai perecer assim que nem os que o Pilatos derramou o sangue e os que ficaram debaixo da torre de Siloé. Vão perecer. E do jeito que a pessoa morre, ela vai para a eternidade. Se a pessoa morre em pecado, ela vai para a eternidade em pecado. Se a pessoa morre com Jesus no coração, ela vai para a eternidade com Jesus no coração. Então ela é um salvo. Amém? Então nunca esconda o teu pecado e nunca julgue os outros. É claro que quando a gente fala de julgamento, irmãos, eu já vou estar encerrando, tá?
Mas quando a gente fala de julgamento, eu vou pregar aqui sobre como que a gente não deve julgar, porque julgamento a gente faz. A gente julga, até quando você vai no supermercado, você faz um julgamento. Será que eu compro esse feijão ou será que eu compro outro? Isso é um julgamento. É uma escolha. Então você faz julgamentos, não significa que a gente não possa julgar tudo. Não é isso. Mas tem certas coisas que a gente não pode julgar, que nem no caso aqui. Morreu de acidente é porque estava em pecado, está no inferno. Isso não existe diante de Deus. É isso que eu quero que você entenda a respeito desse texto aqui, da morte dos galileus e da queda da torre de Siloé. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então nunca mais pense assim, morreu de tal forma, não está salvo. Não. Pode um ímpio morrer igual um passarinho dormindo e não ser salvo. E pode um cristão morrer de tragédia e ser salvo. Então não é a maneira que morre que define o lugar que a pessoa vai passar a eternidade. Mas é o que ela fazia antes de morrer. Se ela se arrependeu, ela não vai perecer. Se ela não se arrependeu, ela vai perecer. Amém?